Gostaria de convidar vocês a abrirem no Evangelho de Marcos. Marcos 11. Marcos 11, do 22 ao 24. Glória a Deus. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidando em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo eis. Amém? Passagem bem conhecida, né? Mas eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente sobre uma palavra tão conhecida. Alguns de vocês, eu creio que talvez não vão concordar, talvez comigo de primeira, mas eu creio que a intenção do Espírito Santo é confrontar você e confrontar a mim e te mostrar e mostrar a mim novos horizontes, novas maneiras, ou melhor, é uma maneira antiga, que já está 2000 anos aqui, mas esse evangelho podre que estamos vivendo hoje tem distorcido muitas coisas. E eu quero que essa palavra, ou melhor, o Espírito Santo quer com isso nos mostrar outras maneiras de enxergar esse mesmo assunto tão importante chamado oração. E hoje em dia nada é mais fácil de se encontrar nos nossos dias, na escola, no trabalho, nas praças, na praia, no bar e dentro das nossas igrejas, pessoas que se encontram desiludidas com Deus. Eu encontro muitas pessoas que estão com uma fé morna. E o que mais me deixa irritado com os falsos profetas de hoje é justamente isso. Porque eles preparam a ovelha para um quase que total ateísmo. Aí você vai falar ateísmo, eu vou chegar lá. Você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Porque sim, eles estão preparando a médio e longo prazo o rebanho de Deus para uma vida morna, uma vida separada de Jesus, um quase que total ateísmo na maneira, como eu posso dizer, na maneira filosófica da coisa. E por quê? Porque eles pregam, você sabe o quê? Um Jesus utilitário. Eles não pregam mais um Jesus crucificado, eles pregam um Jesus utilitário. E eu vou dar um exemplo de um homem que ele não tem muita fé, uma pessoa que praticamente ele quase não cria, o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 2. A médio e longo prazo, que essa cambada de falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, eles estão preparando o rebanho para a ruína. 1 Coríntios, o capítulo 2, olha o que ele diz nos 2 primeiros versículos. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, não, porque nada me propus saber entre vós senão Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo não tinha muita fé, pregar Jesus crucificado, ressuscitado. Que é isso? Se não está na moda, esse homem não tinha fé. Eles pregam hoje em dia, na realidade, um Jesus que é um sentimentaloide, um romântico patético. Transformaram Jesus num romântico patético, disposto a satisfazer as coisas mais vis do nosso ego. É nisso que tem se transformado Jesus hoje.
O sacrifício dele na cruz está sendo invalidado pelo envelope. Ele vem, é cuspido, escarnecido, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, porém, tudo se resolve com uma boa oferta e um bom envelope. Jesus nada foi do que um palhaço ali na cruz. É a única maneira que eu consigo descrever Jesus segundo o âmbito e segundo a visão desses mercenários. E tem uma coisa, olha, eles prometem que Jesus vai te abençoar com toda a sorte de bênçãos, prosperidade. Sabe, eles pregam um céu aqui na terra, sendo que a nossa morada não é aqui. Olha, você só tem que determinar, tá ligado? Sabe, é uma coisa que, sabe, eu começo a me dar nojo. Sabe, eles se isolam, descontextualizam textos. Sabe para quê? Para te amedrontar. O demônio vai te pegar. Eles descontextualizam completamente a escritura para te amedrontar e como consequência, te roubar. Sabe, eles roubam as pessoas assim, mas na cara dura. Sabe, me dá nojo e me dá vergonha, porque eles roubam de uma maneira sórdida. O Daniel, alguns dias, se eu não me engano, até ontem você citou isso, que o rapaz que rouba a mão armada na rua e hoje o falso profeta, eles são muito semelhantes. Você me permite discordar? Para mim, o cara que rouba na rua a mão armada, para mim, ele é mais honesto. Você permite que eu disse? Para mim, a honestidade dele é milhões de vezes maior do que desse tipo de gente. Sabe por quê? Porque ele chega, ele arranca o 38 e fala, manda aqui o que você tem. Ele é honesto contigo. Ele não está mentindo. Agora, esse tipo de gente, eles põem o medo na tua cabeça e usam a arma mais poderosa do universo. Uma palavra que visa transformar vidas, que visa modificar tudo que é natural, porque aqui estão as chaves, entre aspas, do mundo espiritual, da Nova Jerusalém. Essa é a arma mais potente que existe no universo. E eles usam justamente a maior arma do mundo para causar escândalo e para afastar as pessoas da verdadeira palavra de Deus e do verdadeiro caminho. E as ovelhas, pobrezinhas, muitas delas, algumas, eu sou sincero para vocês, algumas parece que elas querem mesmo a porta larga. Se você lhes oferecer a porta estreita, não, eu gosto da porta larga. Sabe, não está dentro do contexto, muitos me dirão, mas eu vou ler para vocês. Olha, aqui está falando da vinda do anticristo, mas olha, 2 Tessalonicenses 2, no verso 7, olha o que ela diz da vinda do anticristo. Quer dizer, relacionado à vinda do anticristo, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua justiça. Olha, está falando da vinda do anticristo, mas olha, o ministério da injustiça já opera. O ministério da injustiça, ele é altamente eficaz nos dias de hoje. Eu não quero contextualizar que isso aqui está sendo específico para o anticristo, mas o ministério da iniquidade já opera aqui. E tem gente que parece que quer acreditar nisso. Só que Jesus, ele vai desfazer o iníquo pelo esplendor da sua vinda. Sabe, não vai ficar nada de pé e não vai subsistir na congregação dos justos esse tipo de gente. Olha, até conversando com o Daniel, sempre almoçando, eu falo, olha, eu não sei, esses caras são loucos.
Eu costumo, os caras têm que tomar chá de cogumelo, não é possível uma coisa dessa. Eu falo que eu tomei chá de cogumelo, eu conversava com poste, conversava com árvore, batia altos papos, 2 horas de conversa bem íntima, poxa, como vai a família, tudo bem. Esses caras são loucos, eles têm que estar tomando um chá de cogumelo, um chá de lírio, porque não é possível, cara, você conheceu, porque eles sabem do que eles estão falando. Não é que ele tá, digamos, com um erro assim, vamos dizer assim, involuntário, não. Eles são sem vergonhas mesmo. Eles sabem o que estão falando e eles sabem o que os está esperando. Para mim, eles são loucos. Que Deus, ou melhor, que eles se arrependam, porque o juízo será mais severo sobre quem entrega o alimento para as ovelhas. Ai daquele que faz o cego errar o caminho. Olha, se tem uma coisa que eu tenho temor, é dessa palavra. E ai daqueles que tocar num pequenininho. E quantos pequenininhos têm caído pela rua? Quantos pequenininhos que já não quer mais saber de igreja, não quer saber de mais nada, nem de Deus. É onde eu estou falando do ateísmo. Eu continuo acreditando em Deus, mas Deus nunca fez nada por mim. As ovelhas, olha, elas estão sendo enganadas e levadas direto para o matadouro. Os falsos profetas, eles fazem com que as ovelhas alicercem a sua casa sobre a areia. Em vez de edificarmos a nossa casa sobre a rocha, somos instruídos a edificar a casa sobre a areia. Só que daí quando vem a tempestade, a ovelha fica sem casa, sem chão, sem apoio. E na grande maioria das vezes ela vai ficar morna na fé ou ela perde a fé em Deus. E a mornidão é uma coisa perigosa, porque o morno, Deus vai vomitar. Olha para você ver aonde que a gente está chegando. Olha para você ver o direcionamento espiritual e as consequências desse evangelho lixo que está sendo pregado hoje. As pessoas se gabam. Minha igreja tem 20 mil pessoas, a minha tem 10, a minha tem 50. Você sabe qual que é a maior igreja do Brasil e a maior igreja do mundo? Os afastados do caminho do Senhor. Vai na praça que tem um monte de gente caída no chão. Pergunta quantos conhecem a palavra. De cada 10, 8 vão ter um discurso evangélico. Se alguém achar que eu estou mentindo, começa a conversar com os moradores de rua. Começa a conversar com os discípulos. Vai na boca de droga, vai na favela, vai no antro de prostituição. Começa a trocar ideia com as pessoas e fala de Jesus para elas. A maioria conhece a palavra de Deus e tem uma retórica evangélica. A igreja está arrebentando com a ovelha, está esquartejando a ovelha. Guarde, a maior igreja do universo, do mundo, são os afastados do caminho do Senhor. Você sabe por quê? Porque os falsos profetas, eles não querem preparar a ovelha para uma vida. Eles preparam a ovelha para o agora. E quando está tudo bem, olha... Orei, o carro novo vem, aleluia, glória a Deus. Orei, veio a promoção no emprego, glória, maravilha, glória a Deus, Deus é sobrenatural, Deus. Só que a hora que o bicho pega, é só você que sabe a hora que você põe a cabeça no teu travesseiro. A hora que o bicho pega, meu irmão, não tem ninguém para ficar com conversa fiada do teu lado. A hora que o bicho pega, se você não conhecer verdadeiramente a Deus, e quem é Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus representa pela palavra, meu irmão, a tempestade é muito grande. Eu não aceito esse tipo de evangelho, porque a palavra de Deus, ela visa de uma maneira macro preparar você, preparar a mim para uma vida e não para um momento. Ela visa nos preparar durante toda essa jornada terrena, e o principal objetivo dela é nos instruir para a gente chegar lá. As pessoas se esquecem que o maior objetivo do sacrifício de Cristo na cruz, o maior objetivo de Gênesis a Apocalipse é que você more na glória. Lá não vai ter lágrima, lá não tem palhaçada, lá não tem lágrima, lá não tem traição, lá não tem rolo, lá não tem nada, não tem envelope.
Você não vai precisar depositar envelope lá. Irmão, essa introduçãozinha é só para mostrar uma coisa: ou nós havemos de nos relacionar com Deus de um modo adulto e responsável, ou nós estaremos envolvidos numa fraude. Ou a gente começa a se relacionar com Deus não como menino, chega de ser menino. Ou a gente se relaciona com Deus de uma maneira adulta, responsável, ou a gente vai estar envolvido numa fraude. Em primeiro lugar, sabe o que tem que ser curado na gente? O câncer da alma. O diagnóstico câncer da alma é gravíssimo. O salário do pecado é a morte. Olha, é a exclusão. Imagina você chegar lá, Jesus falar assim, ó, bater no Senhor, eu vendi o envelope ungido, a meia, o boné, a pá de pensamento, eu vendi tudo isso. Aí Jesus vai falar assim, meu brother, não conheço você não, velho. Área muito bonito pra minha cara. Você imagina a minha cara de tacho. A mulher falou, ó, meu brother, você vai ter que procurar outro lugar pra você encostar mais quentinho um pouquinho. O diagnóstico pecado é gravíssimo. É gravíssimo o diagnóstico de pecado. Cristo veio e morreu na cruz por causa do nosso pecado. Não foi para vir aqui passear, não. Tudo que ele sofreu foi por causa do pecado. O castigo realmente que nos traz a paz estava sobre ele. Porque o castigo que nós merecemos é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Não é dançar uma valsa, não. E não é ir arrastando um objeto daqui até Belém do Pará com uma cruz nas costas. O salário do pecado é gravíssimo. O diagnóstico é gravíssimo. E a cura é um processo extremamente complicado, doloroso, existe abnegação. E é exatamente isso que esse falso cristianismo hoje prega: a inevitabilidade da dor no mundo corrompido. Ô meu irmão, acorda, não tem como, infelizmente, nessa vida passageira não tem como viver nesse mundo corrompido, decaído, imundo, sem passarmos por aflições. Não adianta os caras virem com lorota, que de lorota eu tô cansado. Eu já roubei muita gente nessa vida e fiz muita coisa imunda. Eu conheço lixo. Eu já vivi no meio do lixo, eu sei o que é lixo, eu sei o que é um sem vergonha só de olhar na cara dele. Chega de lorota, não tem como, é inevitável que nós venhamos a padecer tribulações nessa vida. Tudo que disserem que não bata com isso, estão te mentindo. Analisa para você ver, os testemunhos aqui são imensos. Olha, a base começa completamente errada. Nós já somos doutrinados de uma maneira errada. Você sabe por quê? Nós somos levados desde a nossa tenra idade na fé a crermos que ser cristão ou se converter ao cristianismo é a solução de todos os problemas. Quando na verdade ser cristão é uma fonte inesgotável de problemas. Você está achando que eu estou mentindo? Olha, ser cristão, eu vou até repetir, é uma fonte inesgotável de problemas e não é a solução para todos os problemas temporais. Mateus, eu vou ler para vocês Mateus 16, 24, 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, se quiser, se não quiser, renuncie-se a si mesmo, absorva bem, tome sobre si um ramo de flores, tome sobre si a cruz e siga-me, verso 2, ou melhor, verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, sabe o que vai acontecer? Perdê-la-á, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Meu irmão, nós somos chamados a compartilhar a cruz de Cristo.
Nós somos chamados a padecer juntamente com Cristo. Também somos chamados a ressuscitar com Ele e morarmos numa glória eterna. Mas aqui nós somos chamados a tomarmos a nossa cruz. E isso até que é mole. Uma cruzinha assim, coisa pouca. Agora, renunciar a si mesmo, o trem. Estou com vontade de dar um murro na cara do sujeito. Não vou poder dar. Conta roubar um dinheirinho ali, o caixa tá meio aberto ali, já faz 10 anos que eu trabalho aqui, tá um negocinho. Pô, uma mentirinha de nada, eu falei, renunciar a si mesmo, luta. Isso é uma luta na alma. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. É para isso que nós fomos chamados. É óbvio que nós temos a maior recompensa do universo. Nós já temos garantido uma morada celestial. Isso não é um talvez, porque eu creio na Bíblia. Tem muito crente hoje já não está acreditando mais. Mas eu creio na palavra, e se está escrito, vai cumprir, está garantido. Ele deu a chancela. Está garantido. Não é talvez, está garantido. O melhor prêmio do mundo nós temos, morada eterna. E tem uma coisa que a Bíblia também garante. A Bíblia garante que nada nos faltará. Nada de importante tem nos faltado. O pão sobre a sua mesa não vai faltar. E tem mais uma coisa. Deus tem sonhos para a sua vida. Só que não é um sonho mesquinho do meu coração. É um sonho dele. Ele teve um sonho na vida de Sansão. Ele teve um sonho na vida de Paulo. Ele, Jesus, teve um sonho na vida de Pedro, na vida de Elias, na vida de Davi. Davi foi um homem extremamente rico. Salomão também. Foi a vontade de Deus que Davi fosse rei. Foi um sonho que nasceu primeiro no trono de Deus e que ele fez brotar no coração do homem. Todo mundo quer ser Davi e Salomão. Agora João Batista ninguém quer ser. Que é isso? Acabar com a cabeça num prato? Mas esse foi o sonho de Deus para a vida de João Batista. Ou alguém acha que João Batista não foi um bem-aventurado? Dos nascidos de mulher, meu irmão. Agora, quem que está querendo o ministério de João Batista? Choque. Isso, meu irmão, desmistifica a mentira que quer fazer de Deus nosso serviçal. Não é possível que não vai cair esse muro por terra. Sabe, Deus não é nosso serviçal. Ele não está pronto a realizar os nossos desejos mais egoístas. Não, mas eu tenho um desejo aqui no meu coração. Ah, você tem um desejinho no teu coração que não veio dele. Você quer ver como é que é o nosso coração? Jeremias 17:9. A Bíblia, ela tem... eu não sei nada, a Bíblia sabe bem, viu? Jeremias 17:9. Se o sonho nascer no trono de Deus e ele, através de uma revelação, ele te mostrar esse sonho, tenha fé. Agora, não comece a acreditar em qualquer balela, não. Olha como é que é o nosso doce coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É difícil conversar com a Bíblia, né? Olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ainda além de tudo, ele é perverso. Quem o conhecerá? Olha, eu podia desfilar aqui um monte de coisa falando sobre o coração, porque não tem pouca coisa aqui não. Eu vou só ler esse. O nosso coração é enganoso e podre. A gente, na realidade, o ser humano natural, ele só quer satisfazer o umbigo, ele é egoísta. Nós somos egoístas por natureza. E o nosso coração é corrompido, a queda nos corrompeu. Mas agora você deve estar se perguntando: mas e o texto que nós acabamos de ler, Marcos 11, do 22 ao 24, no comecinho da mensagem? Porque ele se resume em: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Isso resume tudo aquilo que a gente leu no começo. Mas e esse versículo? Ele não dá margem para que nós venhamos a pedir tudo aquilo que nós queremos? Deus nos ouve, nos ajuda ou não? Ele nos socorre ou não? Esse texto dá margem para mim pedir o que eu quiser ou não? Basta eu determinar, tá ligado? Olha,
Em primeiro lugar, a gente vai começar a trabalhar um pouco nesse tema. Em primeiro lugar, nós temos que analisar a quem Jesus direciona essa palavra. Em primeiro lugar, nós temos que analisar para quem é que Jesus está direcionando essa palavra. A questão central desse texto não é se Jesus realmente diz. Ele diz, está claro. Ele diz claramente: tudo que você pedir, se você tiver fé, você vai receber. Se você for lá para essa montanha mudar para lá, ela vai mudar. Ele diz claramente, Deus não é mentiroso, é impossível que Deus minta. Ele disse isso, só que a questão fundamental é para quem que o Senhor está dizendo isso. Vou começar a abrir o leque. João 15,7. Olha o que diz João 15,7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Você notou que a coisa está mudando de figura. Olha, a Bíblia, olha, nós temos que parar de ser meninos e começarmos a sermos adultos, comermos alimento sólido, uma palavra muito bonita que o Daniel disse ontem. Se você só se alimentar de leite, você sempre vai ser uma criancinha. Está na hora da gente bater um negocinho assim mais picanha, né? Um negocinho assim, mas que dê uma substância, para que nós venhamos a crescer. Olha, nós temos que entender que a Bíblia, ela tem a revelação completa, eu vou dizer completa, de tudo aquilo que Deus julga ser necessário para a gente chegar na vida eterna. Tudo que Deus julga ser necessário para morarmos na Jerusalém Celestial e para atravessarmos esse vale da sombra da morte que é esse mundo, tudo que Deus julga necessário está aqui na palavra de Deus. E baseado nisso, olha, nós não podemos mais nos acomodar com fragmentações da verdade. Você compreende o que eu estou dizendo? Ela é uma revelação completa e nós muitas vezes estamos absorvendo fragmentações. Esses falsos apóstolos, essa cambada, eles isolam versículos, descontextualizam tudo para te amedrontar e para te roubar. E nós estamos nos acomodando com essa descontextualização. Olha, a Bíblia tem que ser observada por um todo. Nós temos que começar a juntar os textos e a contextualizar de uma maneira correta, adulta, íntegra, sincera, para que nós venhamos a entender aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus quer nos dizer. Nós temos que juntar esses fragmentos que estão aqui para que a nossa compreensão seja ampla. João 15,7. Olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Olha, aqui está mostrando uma ligação orgânica, indivisível e inseparável com Jesus. É disso que o texto está falando. Para que a sua petição em primeiro lugar seja atendida, você tem que ser um com Cristo. Você já viu uma árvore? Vou voltar aqui um pouquinho no texto. Mesmo João 15 no verso 5. Observe uma árvore. Eu sou a videira, e vós as varas ou os ramos, dependendo da tradução. Quem está em mim? Quem está na árvore? Que é Jesus. E eu nele, olha para você ver, este dá muito fruto, porque sem mim, meu irmão, nada podeis fazer. Está ficando claro? Você consegue observar uma árvore? Cortou o ramo dela, acabou. O ramo já era. Não tem como subsistir sem ser um com Jesus. Eu não estou falando em dois, eu estou falando em um. Unicidade. Nenhuma pessoa sensata investe de poder e autoridade em pessoas desqualificadas. Você vai pôr na tua empresa para mexer com o teu dinheiro o pior funcionário? Você vai botar todos os negócios da tua empresa na mão do pior funcionário? É isso que você vai fazer?
Meu irmão, Deus não é inconsequente. É óbvio e natural que existam salvaguardas ao acesso dessa fonte inesgotável de poder. Jesus fala: tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Você está percebendo o tamanho disso? Ah, Senhor, eu quero que Júpiter venha para a Terra. Quero que Marte agora seja meu vizinho. Ué, porque está falando tudo e Deus não mente. Você está percebendo que é uma fonte inesgotável de poder. O que Jesus está falando é uma fonte inesgotável de poder. Inesgotável. Agora você está achando que ele é louco para ficar dando isso aí na mão de qualquer um? Ser um com Jesus é um dos pré-requisitos. É fundamental para que as suas petições elas sejam atendidas. Um outro pré-requisito fundamental é a oração. Temos que aprender a orar corretamente. Vem cá, com sinceridade, você já parou para pensar se desde que você conhece Jesus, ele tivesse atendido todos os teus pedidos que você já pediu para ele? Você já pensou se tudo que você pediu para Jesus até hoje já tivesse se materializado? Senhor, eu quero um elefante de estimação. POC! Tá aqui o elefante no flat. Vamos mudar. Você já parou para pensar quanta coisa inútil e imbecil que a gente já pediu? Faz uma autoanálise. Repara para você ver cada imbecilidade que eu já pedi para Deus. Você imagina se ele tivesse atendido tudo? E além do mais, você imagina quantas coisas fúteis, temporais, efêmeras e coisas para mera satisfação do nosso ego que eu já pedi? Olha, se Deus tivesse atendido tudo, eu estaria com ele. Como é que eu vou descer com o elefante daqui do 18º andar pelo elevador ou pela escada? Olha o que diz Tiago 4,3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedimos mal e para gastar sim, ó, só com o nosso abençoado umbigo, nosso abençoado ego, o nosso abençoado eu. Olha, a oração é a maior arma que nós temos. A oração é a coisa mais poderosa que nós possuímos. Você sabe por quê? Porque através dela nós nos conectamos diretamente com o trono de Deus e as pessoas não se apercebem disso. Olha, esse daqui sou eu, microfone. Esse daqui é Deus. Essa daqui é a oração, ó, que liga eu a Deus. É ligação direta, o véu do santuário se rasgou. Quando você dobra o teu joelho, você está com acesso direto à sala do trono. Não tem como eu continuar a ser um mendigo espiritual. Ora por mim, apóstolo. Poxa, é importante, nós temos que orar um pelos outros. Mas eu vejo gente literalmente mendigando. Se o apóstolo não orar, se o pastor, se o... Para com isso, cara. Divida o seu fardo com seus irmãos. Nós oramos um pelos outros. Nós individualmente somos fracos, juntos somos fortes. Nós dividimos o peso. Mas para de depositar no ser humano uma coisa que só compete a Deus. Deus pode usar eu, o Daniel, qualquer pessoa para orar pelo irmão. Poxa, Deus fazer o milagre. Mas meu irmão, a glória é dele. Vamos parar de ser mendigos. Eu tenho visto muitos mendigos espirituais, sendo que você está ligado no trono da graça de Deus. Você não precisa. Olha, o véu do santuário rasgou. A palavra é clara. E o acesso é para todo aquele que dobra o joelho, que crê em Jesus. Toda vez que você dobra o teu joelho, você está conectado aqui, ó. Através da oração, você vai começar a entender qual que é a vontade de Deus para a tua vida. Existe coisa mais importante do que isso? Além de estar conectado no trono da graça, você vai começar a conhecer o que Deus quer. Através da oração é possível a gente atingir o sobrenatural de Deus. Olha o poder que tem a oração, mas ninguém quer muito falar de oração. Enche o envelope, por favor. Cadê envelopinho? Envelopinho.
Traga a sua oferta de fé. Enche o envelopinho aqui, porque o evangelho tem que ser pregado, né? Eu preciso de um jatinho. Para que orar? Orar não. Você tem que determinar. Determina. Orar, para que orar? Que isso? Faz uma oraçãozinha a Deus. Eu exijo que essa bênção venha na minha vida, mas faço. E aqui está a minha oferta de fé. Aqui. Vou comprar Jesus. Fácil, né? Você compra, dá ali 2, 3 mil reais para Jesus ali, ele põe no bolso ali e te abençoa. Fácil, olha, maravilhoso. A oração, meu irmão, é poderosíssima. Não adianta queimar etapas. A oração é poderosíssima. É a maior arma que nós temos aqui na terra. Porém, quando feita em concordância com a vontade de Deus. Vou até repetir. A oração é poderosíssima quando feita em concordância com aquilo que Deus quer. Você sabe por quê? Porque Deus está comprometido. Você sabe com o quê? Com o seu propósito e não com as nossas expectativas utilitárias. Deus está comprometido com o propósito dele, com a realização da vontade dele, e não com o meu propósito egoísta e utilitário. Olha, meu irmão, Deus, olha, vamos começar a acordar. Deus jamais vai comprometer a estabilidade do universo, franqueando o acesso ao controle do universo nas mãos de imundos pecadores. Sabe, que estão interessados em Deus, sabe só para quê? Para ganhar. Não quer servir a Deus, não, ele só quer ganhar. Quero um carro novo, quero casa nova, quero mulher nova, quero marido novo, quero filho novo, quero um avião novo, quero um carro novo, fazenda nova, boi novo, terno novo, calça nova, tênis novo, vó nova, câmera, televisão, iate, clube, vida folgada, empresa. Eu quero dinheiro, quero dólar, quero euro, quero na boliviana é muito baratinho, né? Não vira não. Isso é para quem não tem fé. Eu quero... Parece piada. Seria engraçado se não fosse trágico. Seria muito engraçado se não fosse trágico. Você acha que Deus vai franquear o acesso do universo a imundos pecadores que só querem satisfazer o seu ego? Pô, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Agora também você pode estar questionando aí. Peraí, você está falando besteira, cara. Olha, quantas vezes eu orei ali pedindo a cura de uma doença. Orei pedindo ali a restituição de um lar. Orei pedindo para que seja aberta uma porta de emprego para o irmão que está passando dificuldade, para que fosse aberta uma porta de emprego para que eu pudesse sustentar a minha família. Esses são pedidos lícitos, não são? E muitas vezes pedidos que visam auxiliar a vida do irmão. Senhor, abençoa que o irmão venha abrir uma porta de emprego ali digna, que venha ser uma coisa abençoada. Senhor, abre porta para ele. Pedidos lícitos, né? Usando até de altruísmo. Certo? Muitas vezes nós fazemos pedidos lícitos e as pessoas dizem muitas vezes: poxa, meu irmão, eu usei toda a minha fé quando eu fiz esse pedido para essa cura dessa doença, para essa porta de emprego. Poxa, eu usei toda a minha fé, eu jejuei, eu busquei, toda a fé que tinha dentro de mim eu utilizei. Sabe, eu andava com Jesus todos os dias, só que mesmo assim eu não tive o meu pedido realizado. Você já teve algum pedido lícito e que não foi realizado? Eu tenho. Olha, e eu vou concordar também com você com esses pedidos, só que em partes. Vou explicar por quê. Olha, na grande maioria dos casos, você vai encontrar muita gente desiludida. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós celebramos vitórias.
baseados numa fé simples, baseada na palavra de Deus, ou melhor, em versículos isolados. Você está me entendendo? Muitas vezes a gente celebra a vitória com uma fé simples, baseada em versículos descontextualizados, e a gente celebra: isso que está tudo debaixo do meu pé, a montanha vai mover, eu determino. Você crê até de uma maneira simples, íntegra no seu coração e pedindo com sinceridade. Só que muitas vezes nós acordamos no outro dia e o que nós constatamos? A doença ainda está lá, não foi aberta a porta de emprego, a coisa continua desestruturada. Aí você começa a se perguntar: foi o que aconteceu comigo? Porque no teu íntimo, quando você tem um pedido lícito, justo, um pedido que visa abençoar outra pessoa e você não é respondido, fica aquela pergunta que não quer calar: por que, Deus? Por que meu avô morreu? Por que meu filho continua dessa situação? Aconteceu comigo. Eu fiz pedidos lícitos a Deus, coisas que não visavam a satisfação do meu ego, mas Deus não me respondeu. Ué, mas se eu tiver fé, não vou mover montanha? Ficou aquela pergunta no meu coração, e na grande maioria das pessoas que hoje não querem mais saber de Jesus, porque elas se decepcionaram com o Mestre. Será que Deus falha? Você acredita que Deus falha? Mas por que Ele não me ouviu? Eu fiz um pedido lícito. Será que Deus me abandonou? Será que Ele abandonou você? Você já se sentiu alguma vez abandonado por Deus? Parece que você está falando com um céu de bronze, parece que você está falando para a parede. Eu já me senti assim. Vou te dizer, Jesus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Só que tem certas verdades que nós temos que começar a encarar como homens, não como crianças. E embora muitas vezes as nossas petições sejam lícitas, justas, altruístas, nós esbarramos em mais um detalhinho, mais um pré-requisito para que a tua oração e a minha sejam atendidas. A nossa oração, ela tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Põe uma coisa na tua cabeça, você pode até não concordar comigo, não tem problema, eu quero que você reflita. Olha, uma súplica, mesmo que desesperada que seja, se ela não convergir para a vontade perfeita de Deus, não vai ser atendida. Ela tem que convergir diretamente para a vontade de Deus, para que ela seja respondida. Talvez o irmão não arrumou um trampo hoje. Você sabe por quê? Você está orando, está jejuando. Você sabe por quê? Meu irmão, eu não sei. Ele está trabalhando na vida do sujeito. Davi fugiu de Saul quase 10 anos, vivendo em caverna. Na última pregação do último culto, eu discorro um pouco de Davi, sobre esse momento de tribulação de Davi. Davi foi perseguido por Saul por mais de 10 anos, vivendo em caverna, correndo, comendo. A gente diz no interior, não é comendo pão que o diabo amassou, é comendo o diabo que o pão amassou. 10 anos fugindo que nem um cachorro. Não adiantava, a vontade de Deus era forjar em Davi um rei. Como é que eu vou intrometer em Deus? Você acha que eu entendo melhor do que Deus sobre o destino do universo? Era simples, só Davi dá uma voz de comando, né? Eis que eu digo, eu não vou passar mais luta. Então tá bonito, então. Sou rei, fui ungido, fora, eu determino que Saul tá fora e agora sou eu. Pera aí, meu irmão, primeiro eu vou forjar você. Tem um tratamento, tem um trabalhar meu aqui. Eu sou Deus, você é poeira, pó, barro, vaso. Deus, meu irmão, se a nossa oração não convergir para a vontade perfeita de Deus, não vai acontecer. Ah, mas ele está falando errado, ele está descontextualizando. Tá bom. Tiago 4, do 13 ao 16.
Tiago 4, do 13 ao 16. Tiago também não tinha muita fé, viu? Era um homem que não determinava. Vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Não posso fazer nada, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Olha o que ele recomenda. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, e se vivermos, tem esse pequeno detalhe, faremos isso ou aquilo. Se for da vontade de Deus e eu estiver vivo, a gente vai fazer isso. Você está vendo como é que o negócio é distorcido? Eu vou falar de um outro homem que eu já falei. Esse homem não tem fé. É um exemplo de falta de fé. Romanos 1. Como esse homem era incrédulo. Romanos 1. Paulo era um homem extremamente incrédulo. Pelo amor de Deus, como é que pode um homem tão incrédulo desse? Romanos 1, do 9 ao 10. Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, que me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo, sempre em minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter conosco. Mas ele não determinou? Eu determino que eu vou até vocês. Me cansa. É pela vontade, mas Paulo não tinha fé. Poxa, não vamos levar Paulo em consideração. Um homem sem fé não determina, não liga. Quero ler mais um texto. Jó 1, 18, 21. Não adianta chorar, irmão. A Bíblia não tem conversa. Jó 1, 18 ao 21. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos, o serviçal está levando uma notícia boa para ele. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Ele ficou muito desamparado, triste, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, esse homem, ele disse uma coisa aqui que sinceramente ecoa na minha alma. Durante todos esses anos da minha vida, isso ecoa na minha alma. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É fácil reconhecer a vontade de Deus numa situação dessa? Eu estou achando que eu estou passando luta ainda. É fácil reconhecer. Olha, eu não preciso falar mais nada, eu posso fechar aqui e ir embora. Essa palavra de Jó ecoa no meu coração. Bendito seja Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Eu nu eu vim, eu nu vou voltar. É Ele que deu, é Ele que toma, é Ele que levanta e é Ele que abate. Ele é Deus. Ele não é igual eu e você. Ele é Deus. Aí você talvez esteja fazendo uma outra pergunta: mas como é que eu posso saber como orar de maneira a convergir com a vontade de Deus? Como que eu posso orar e ser um com Deus e entender exatamente aquilo que Deus quer, em vez de eu ficar orando para o meu umbigo achando que eu estou fazendo bonito? Como que eu posso saber qual que é a vontade de Deus? Quer saber?
Lucas 11, do 9 ao 13. Você está vendo como é que quando os textos vão sendo unidos, a palavra começa a ficar clara? Lucas 11, do 9 ao 13. Lucas 11. Os que luta para achar? 11, do 9 ao 13. E eu vos digo a vós: pedir e dar-se-vos-á. Vai vendo o texto. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você está vendo que nós estamos na mesma linha de raciocínio de pedir e receber, certo? Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual é o pai que dentre vós, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Agora preste atenção no desfecho do versículo e a contextualização. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial. O que ele vai dar? O Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui está a oração primordial. Agora está sendo colocado o eixo aonde deve girar a nossa vida de oração. Espírito Santo. O texto de Lucas, examine em casa, ele não está falando de pedir e buscar qualquer coisa. Ele está falando de pedir e buscar o Espírito Santo. Pois se vós, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui o texto está claro. Ele oferecerá o Espírito Santo a quem pedir. É disso que está falando. Não está falando em pedir bobagem aqui não. Ele está dizendo para você pedir o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo em nós. Agora eu quero falar de plenitude e não de 2%. E eu vou adiantar: Espírito Santo você não compra com envelope. Não oferta um avião para ganhar o Espírito Santo. Pode dar o que você quiser. Eu posso dar o que eu quiser. O Espírito Santo, você sabe o que está dizendo? O Espírito Santo é a nossa maior necessidade. Você sabe o que você precisa na verdade na tua vida? Você não precisa de nada. Você não precisa de tênis, você não precisa de... vamos escandalizar, achar que vai andar pelado para a rua. Não. Nós não precisamos de nada. A única coisa que nós precisamos é o Espírito Santo. Porque se a pessoa for plena do Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Se tem uma coisa que você precisa, e eu preciso na minha vida, para que nós venhamos a nos servir das espantosas promessas de Deus, isso se chama Espírito Santo de Deus. Não adianta ficar botando dinheiro em envelope, ficar dando palhaçada aí e obedecendo essa conversa fiada aí, que, meu irmão, Espírito Santo, olha, ele não é comprável. E a necessidade mais urgente que um cristão tem é o Espírito Santo de Deus. Essa é a maior necessidade que nós precisamos, é a coisa que nós mais precisamos. Não adianta eu falar outra coisa para você. Foi através do Espírito Santo que Jesus realizou tudo que ele realizou. Foi através do Espírito de Deus que Sansão fez tudo o que ele fez, menos as besteiras. Foi através do Espírito Santo que Elias fez chover fogo do céu. Foi através do Espírito Santo que o Mar Vermelho se abriu. A maior necessidade que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Você sabe por quê? Porque Deus, ele só faz o que ele quer fazer. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Deus só faz o que ele quer fazer. Ele é Deus. Por
Portanto, Deus se compromete apenas com o crente cheio do Espírito Santo. Deus está comprometido só com quem é cheio, transbordante. Moisés, Elias, Paulo, Pedro, eu e você, se estivermos cheios, Deus se compromete com isso. Em última análise, eu quero que você guarda bem, Deus se compromete em fazer o que Ele próprio diz, quando Ele fala: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus está se comprometendo a fazer o que Ele quer fazer. Quando Ele diz: você pode pedir o que você quiser, desde que você seja cheio, transbordante. Ele está comprometido com gente cheia do Espírito Santo. Ele está comprometido com o que Ele disse. Quando eu digo Ele é Deus. Deus sempre faz o que Ele quer, não se iluda. As promessas de Deus, a chave do universo está depositada em homens e mulheres transbordantes do Espírito de Deus. Estou falando de plenitude. Quem não tem vontade de ter plenitude? Eu tenho. Quem não quer falar? Quem quer falar de envelope? Quem está crendo na operação do engano? Amém, fique à vontade. Eu creio no Espírito de Deus. E um homem cheio do Espírito Santo, você sabe o que ele faz? Sabe por que Deus ouve ele? Porque ele pede aquilo que Deus quer. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não vai contra a vontade de Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo é Deus, e Deus não contraria Ele mesmo. O Espírito Santo é Deus, Ele não contraria Ele mesmo. Se você é cheio do Espírito Santo, Ele não tem como se contrariar. O Espírito Santo, sabe o que Ele faz nascer nos nossos corações? Sonhos, petições. Ele, o Espírito de Deus que habita dentro de mim e você na sua plenitude, Ele faz com que nós venhamos a sonhar. Ele se revela a nós. Aí o que a gente pede? Aquilo que está em concordância com a vontade de Deus, porque o Espírito é Deus, e foi Ele que se revelou para você, e foi Ele que colocou esse sonho dentro do seu coração. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Se você é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te dá sonhos, te dá revelações, te mostra a vontade perfeita de Deus. Não tem como você ir contra. O Espírito Santo de Deus é Deus. E eu quero que você entenda que tudo em torno de nós pode ser diferente se a gente for cheio. Porque nós vamos passar a viver no centro da vontade de Deus. Você já parou para pensar o que é viver no centro da vontade de Deus? E para viver no centro da vontade de Deus tem que ser cheio do Espírito Santo, conhecer a vontade dele. Você vai estar Deus. Ó, Jesus Cristo é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Você sabe quem que é o Espírito de Deus? É Deus em nós. Eu sinto a profundidade disso. E o Espírito Santo é Deus em nós. Em nós. A condição para ser cheio do Espírito Santo é santidade. Outra palavra que está fora de moda, né? Que é ser cheio do Espírito Santo, oração, santidade. Nossa, mas que papo careta. Não, mas fácil o envelope? Mais fácil, né? Olha, não adianta, a gente tem que ser santo. E não adianta, não adianta tampar o sol com a peneira. Deus, Ele não vai baixar o padrão dele. Ele não baixou o padrão para Jesus. Jesus aprendeu a obediência pelo aquilo que sofreu. Olha o que Jesus teve que passar pelos nossos pecados. Deus não vai baixar o padrão. Ou nós nos santificamos, ou a gente, olha, você não vai gozar daquilo que Deus tem para você. Você pode até viver uma vida mista, fica à vontade. Eu posso até viver uma vida mista, mas olha, jamais eu vou ser plenamente cheio do Espírito de Deus. E jamais eu vou saber o que é felicidade. Porque a felicidade plena, ela passa pelo enchimento do Espírito de Deus e pela santidade. Isso se chama felicidade, unção de Deus.
cheio, transbordante, ou nós buscamos a santificação com tudo aquilo que nós temos, realmente renunciando-nos a nós mesmos, mas buscando com toda a força do nosso intelecto, sabe, toda a força que existe em nós, ou nós buscamos isso, e além de tudo pedimos uma capacitação de Deus. Oi, meu irmão, você vai ficar correndo atrás do vento. Temos a nossa parte com relação a isso, mas a santificação é impossível ao homem natural. Nós precisamos do auxílio de Deus, e nós temos que buscar isso dia e noite. Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito, me ajuda. Ou a gente se santifica e se enche do Espírito Santo, ou você nunca vai entender o que significa na prática. Você e eu, a gente nunca vai entender na prática o que quer dizer pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Na prática a gente nunca vai compreender isso, vai ficar meramente teórico. Deus, Ele está comprometido com o Espírito Santo, e se você for cheio, o teu pedido não vai de encontro ao que Deus quer. O Espírito Santo é Deus, não tem como Deus ir contra Ele próprio. Deus ouve o santo, e tem um detalhe que eu acho muito importante. Deus ouve o santo não porque ele mereça o favor de Deus baseado na troca, tá? Não é troca, Deus não faz troca com ninguém. Ele atende o santo de Deus porque o santo sabe o que pedir. O cheio do Espírito Santo sabe o que pedir, e ele sabe utilizar bem aquilo que foi recebido de Deus. Além dele saber pedir, ele sabe usar aquilo que foi recebido. O Espírito Santo é Deus. Só esse detalhe. O Espírito de Deus que pode ser pleno nessa vida é Deus. Antes de falar em mover montanhas, Jesus disse em Marcos 11:22: você tem fé em Deus? Voltei lá para Marcos de novo. Vou pegar minha montanha aqui. Olha, irmãos, a magia do crer e do pensamento positivo não é o que a Bíblia chama de fé. Desculpa desapontar. A mágica do crer e do pensamento positivo não é o que a Bíblia chama de fé. A verdadeira fé, você sabe o que é a verdadeira fé? Ela é um dom de Deus e a revelação da sua vontade. A verdadeira fé é um dom de Deus. A fé bíblica é um dom de Deus e a revelação da vontade de Deus, e não um meio de praticar a nossa vontade. Quer nós aceitemos ou não, fé não é para a gente satisfazer a gente, é para a gente satisfazer Ele. Olha a oração que Jesus ensinou, a oração modelo. Eu vou ler para vocês Mateus 6,10. Isso aqui é repetido por todo mundo. Está em tanta boca imunda que eu vejo por aí. Só que parece que ninguém lê. Quer dizer, lê, mas não enxerga. Enxerga, mas não vê. Venha o teu reino. É o meu reino, né? Venha o meu reino do meu umbigo. Venha o meu reino. Venha o meu reino e seja feita a minha vontade, assim na terra como no inferno, né? Deve ser assim que daqui. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, Jesus, não é o meu reino. Seja feita a tua, assim na terra como no céu. Você está entendendo a vontade? Você está entendendo a junção dos textos? Está ficando claro? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, e venha o teu reino. É muita meninice da minha parte ficar crendo nessa cambada de vagabundo, nesses profissionais da fé. Pode chocar, pode, mas eu tenho que me tornar homem, nem que seja na marra. Eu estou sofrendo, viu? Qualquer oração que não seja baseada no venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, está fora.
Me perdoa. Qualquer oração que não estiver convergindo com a vontade de Deus está fora. E a maioria dos cristãos, eles parecem achar que a fé é algum tipo de poder mágico. Parece que as pessoas acham que a fé é um poder maior, basta crer com força que vai se realizar. Não é assim. Não é desse jeito. Eliseu morreu da doença que ele tinha, ele não foi curado. Tamanho de um homem de Deus igual a Eliseu, ele morreu da doença. Chegou o dia dele. Moisés, ele queria entrar na terra de Canaã. Deus falou: Moisés, nem fala mais com isso, para com isso aí, você não vai entrar, sobe no monte e vê que eu vou levar você embora. Senhor, eu quero ver. Para. Ele teve que parar, porque ele era cheio do Espírito Santo, ele entendeu a vontade de Deus. Ele deu uma choramingada, mas a revelação de Deus, quando você é cheio do Espírito, meu irmão, não tem como você não receber revelação do alto, do trono. Deus falou para mim: mas para disso aí, meu irmão, sobe, dá uma espiadinha e hasta la vista, você vai embora. Reivindicar as promessas hoje está na moda. É mais importante do que se sujeitar à vontade de Deus. Eu determino, eu exijo. Você exige o quê, né? O que eu vou querer exigir? Reivindicar está mais importante do que obedecer. A fé, sabe o que ela está se tornando nos dias de hoje? A fé bíblica está se tornando, para os cristãos, ela está se tornando uma mágica. E os cristãos são os magos que manipulam. Está virando encantamento a fé. E o cristão é o mágico que detém o poder do... para com isso. Olha, para quem ainda acha que eu estou falando besteira e que ainda acredita em tudo isso, todas essas besteiras que essa cambada fala, olha, eu separei aqui uma montanha, certo? Porque se disser para a montanha se atirar no mar, ou se ela ir para o meio da Avenida Paulista, ela vai, não vai? Segundo o versículo descontextualizado. Então vamos supor que essa é uma montanha. Até brincaram comigo que disse que eu não precisava da montanha, né? Que ela está assim, natural, né? Não gostei da brincadeira. Não senti paz. Suponhamos que essa seja a montanha. E o senhor fulano que está aqui, e tem o senhor Beltrano que está aqui. Não vamos falar no interior a gente chama de orelha seca, né? Raleno. Faz de conta que desse meu lado de cá está o apóstolo. Não, o apóstolo Paulo não tem fé, ele não determina. Vamos supor que aqui esteja Elias e do lado de cá esteja Moisés, dois gigantes da fé, né? Concordam comigo? Aí Elias pega e fala assim: eu quero que essa montanha venha para cá. Moisés fala: pois é, mas eu não acho que ela é bom vir para cá. Eu quero que essa mesma montanha ela venha para cá. Fala para mim, quem que vai mover a montanha? Eu equiparei Moisés e Elias para não ter desculpa. Mas Elias quer a montanha para a esquerda. Moisés, não, eu quero essa montanha para a direita. Quem que vai mover a montanha? Olha, se a fé, se depender de quem tiver mais força de fé, sabe o que vai virar isso aqui? Uma briga de egos. Eu quero para cá porque eu sou mais ungido, eu sou mais apóstolo, eu sou mais querubim. Vai virar uma briga de egos. Se for depender de quem tem mais força de fé, quem pensa, quem é mais poder, isso aqui vai virar uma guerra de ego. E você sabe, é pior do que uma bomba nuclear. Deus não é um Deus insano. Essa montanha, você sabe para onde que ela vai? Para onde Deus quiser. Dentro do propósito de Deus, se for para o mar vermelho abrir na tua vida, ele vai abrir. Se Deus falar para essa montanha aqui, ela ir lá para o meio da Avenida Paulista e for dentro da perfeita vontade de Deus, dentro do seu tempo, modo e propósito, ela vai. Mas não é porque por causa do meu ego, não. Irmãos, Deus pode curar e Ele tem curado. Deus pode curar e Ele tem curado. Deus opera maravilhas, opera e Ele tem operado. Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Tem solução para a tua vida.
Tem solução para qualquer problema. Só que, meu irmão, você tem que ser transbordante do Espírito de Deus. Eu não vou dizer outra conversa. Isso é uma conversa duradoura, que no momento, não é só no momento que tudo está correndo bem, não. Você está com o carro novo, com a casa. No momento em que a tempestade vier, porque a palavra diz que tanto que edifica a sua casa sobre a areia, quanto que edifica sobre a rocha, eles vão passar por tempestades. A tempestade vem sobre as duas casas. Pode examinar o texto. A tempestade vem sobre as duas casas, só que existe a diferença de que aquela que está edificada sobre a rocha, ela subsiste. E essa palavra visa edificar você sobre a rocha. Glória a Deus. Porque quando tiver tudo bem, glória a Deus, aleluia. Só que quando as coisas não correram tão bem assim, você vai continuar dizendo: eu vim nu, e nu eu vou voltar, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou cansado de ver pessoas tristes e decepcionadas com Deus, achando que Deus não as escuta. Toda vez que você dobra o teu joelho, Deus está te ouvindo. Cada lágrima tua é recolhida. Você nunca teve e você nunca vai estar sozinho. Só que eu juro, eu peço para vocês, eu espero que vocês não estejam embasando Deus por milagres e prodígios. Porque milagres e prodígios os falsos profetas fazem em abundância. Porque o diabo não tem compromisso com nada. A única coisa que ele quer é continuar validando o engano. Eu espero sinceramente que você não esteja acreditando que a Zorra Total, sabe, a telenovela, o Fantástico, o TV Fama, a maioria dos programas evangélicos da televisão, eu espero que você não esteja acreditando que é verdade, que aquilo lá é vida real. Já que a Zorra Total eu acho mais real do que a maioria, grande parte dessas igrejas big, os McDonald's da fé. Eu espero que você não esteja acreditando que isso se chama vida real. Nós estamos vivendo os últimos dias, e a única coisa que testifica a obra de Jesus se chama amor. Amor é a chancela do ministério de Cristo. Se não for embasado pelo amor, está fora. Sinal e prodígio é a coisa que o falso profeta mais faz. Irmãos, estejamos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você nunca mais vai ser confundido. Você sabe o que é isso? Cheio do Espírito Santo, você vai começar a ouvir a voz de Deus audível. Acabou a confusão, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. E por que você vê o povo de Deus batendo cabeça para todo lado, confundindo, sendo que Deus não é Deus de confusão? Deus não é Deus de confusão porque você ouve a voz dele de uma forma audível, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você vai conhecer a verdadeira vontade perfeita de Deus e vai estar alinhado no centro da vontade de Deus, e as bênçãos vão te perseguir. Você não vai precisar ficar arrebentando a cabeça em tudo quanto é parede, aí procurando a tua bênção. A Bíblia diz que a bênção vai te perseguir. Glória a Deus. Bonito, eu estou correndo e a bênção tá... Não, bênção, não. Agora o cara fica rodando aí, ó, mudou de... Nossa, foi, bateu cabeça para todo quanto é lado. As bênçãos, elas vão te acompanhar. E cheio do Espírito Santo, eu quero encerrar. Cheio do Espírito Santo, agora sim você vai ter a fé bíblica, a fé sobrenatural, a fé que move montanhas. Porque todo ser humano, ele tem uma fé no coração dele, que eu chamo de fé natural. Agora, a fé sobrenatural, essa que move montanhas, essa é um dom de Deus. A fé sobrenatural, ela é um dom e uma capacitação de Deus. Se tem uma coisa que você tem que buscar, meu irmão, Espírito Santo, para que você tenha uma fé realmente, sabe, indestrutível. Cheio do Espírito Santo, você vai contemplar a verdade e a vida. Deus se compromete em fazer aquilo que é da vontade dele. O Espírito Santo, que é Deus em nós, que habita em nós e que nós temos acesso à plenitude, jamais vai pedir uma coisa que seja contrária à vontade de Deus, porque o Espírito Santo é Deus.
Busque a fé sobrenatural, esse dom de Deus. Busque uma transformação. A tua vida inteira, a tua família inteira, tudo aquilo que você sonhou, pensou, pode ser mudado. Existe solução para tudo. O poder de Deus é maravilhoso. Não existe nada, nem o ouro e nem a prata, que seja suficientemente grande para sobrepor a grandeza do Espírito Santo de Deus. Erga a sua cabeça, você que está abatido, você que está decepcionado, você que talvez ache que Deus não te ouve, que Ele não está mais do teu lado, que Ele te abandonou. Jamais, meu irmão, Ele está gritando, batendo na porta do teu coração e pedindo: abre para mim, eu quero entrar dentro do teu coração, eu quero ser um com você, eu quero estar dia e noite contigo, eu quero me revelar a você, eu quero te mostrar aquilo que eu sonhei para você, eu quero que você viva aquilo que eu sonhei para você, eu quero que você viva a plenitude do que eu tenho para você. Creia, Jesus Cristo te ama, Ele te chama. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero que vocês se coloquem de pé, que essa palavra venha a te fazer refletir, que venha te trazer uma nova maneira de pensar, que venha te trazer um novo espírito de fortalecimento, uma nova vida. Tua vida vai mudar. Tua vida vai mudar e vai ser outra. Você não vai se reconhecer mais e nem a vida que você tem. Senhor Deus e Pai, eu peço, Espírito Santo, porque, Pai, a Tua presença aqui, Pai, eu te sinto de uma maneira, Pai, incontestável e palpável, Senhor. Senhor, Tu és a chave, Pai, que move o universo. Teu Santo Espírito, Pai, foi o Teu Santo Espírito que capacitou Jesus em toda a obra aqui na terra. E quando Ele disse para os apóstolos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Senhor, Pai, que cada irmão venha buscar o Teu Santo Espírito, Pai, como a coisa mais preciosa que existe no universo, Pai. Porque, Pai, eu quero vidas transformadas, Pai. A Tua vontade, Pai, são vidas, Pai, novas, vidas ressarcidas de todas as perdas do engano, Pai. Oh, Senhor, que as pessoas venham a fundamentar, Pai, a Tua casa sobre a rocha. O Senhor é Deus, Pai, o Senhor é imutável. As Tuas promessas são irrevogáveis, Pai. Pai, nos concede o Teu Santo Espírito, Pai. Eu sei que a fé sobrenatural é um dom, Pai, inatingível, se ele não vier do Teu trono, Pai. E eu clamo, Pai, eu quero dobrar o meu joelho, a minha alma, o meu coração diante do Teu altar, Pai. Pai, eu quero estar ligado no Teu trono e que o Teu Santo Espírito, Pai, seja derramado sobre as nossas vidas de uma maneira plena, que transforma o deserto, Pai, em terras férteis. Oh, Pai, eu quero provar do Teu rio, Senhor, da água da vida que corre do Teu trono, Pai, que por onde passa, Pai, vem regando o Teu jardim, Pai, o Teu jardim, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, Pai. Obrigado por cada alma, por cada irmão preciosíssimo que está aqui. Eu sei que o Senhor ama cada um e o Senhor nunca abandonou a nenhum de nós, Pai. O Senhor é um Deus presente, Pai. Oh, Pai, que nós venhamos a receber a plenitude do Teu Santo Espírito e que toda a nossa vida e toda a nossa história, Pai, seja transformada para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá.